A nossa live streaming de hoje tem o prazer de receber ela que é uma das grandes figuras do Carnaval Carioca. Eu tô falando da Quitéria Chagas, que conversou comigo direto de Milão, onde ela mora, lá na Itália. E olha, a gente falou sobre vários assuntos, falamos sobre pandemia, falamos sobre comportamento durante a pandemia do novo coronavírus e, claro, falamos sobre carnaval. Será que a Quitéria Chagas vem para o Brasil para o Carnaval de 2021 se tiver vacina? Ela responde tudo isso e muito mais na live streaming de hoje. Confira só. Estamos já aguardando a Quitéria Chagas, que vai conversar com a gente hoje aqui na live streaming Trago Verdades. Boa noite, Quitéria. Boa noite. Peraí, gente. Nossa, que loucura. Aqui são meia-noite. Tô na Itália. Já são meia-noite aí, Quitéria? São 5 horas a mais. Caramba! Quitéria, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite em participar dessa live hoje aqui comigo. Eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre tudo o que está acontecendo, né? Porque a gente está entrando num novo momento do planeta, a gente está entrando num novo momento da vida de cada pessoa. E eu acho que você, para mim, teve uma representatividade muito grande nessa transição, se é que a gente pode dizer assim, do antigo normal para esse novo normal, porque eu acompanhei um pouco dos seus stories aqui no Instagram, da sua saga para tentar voltar para a Itália, né? Porque isso tudo aconteceu depois do Carnaval, você termina de desfilar e de repente você tem que voltar para sua casa no meio dessa confusão toda. Como é que foi isso, Quitéria? Gente, aconteceu tanta coisa que se eu pudesse eu cancelava 2020. Mas Verdade. enfim, foram coisas importantes que eu aprendi muito também. Eu tive uma lesão no joelho em final de janeiro, no programa da Sabrina Sato, no reality show Made in Japão, né? O joelho saiu do lugar e eu tinha um carnaval. E certamente o médico falou, você vai ter que operar. Eu falei, mas eu tenho carnaval e eu tenho que desfilar. E eu vou desfilar. Aí o médico, enfim, falou que eu não podia, eu mudei de médico e liguei para Regina Casé. E ela estava gravando Amor de Mãe. Eu falei, Regina, eu preciso encontrar aquele profissional que recuperou seu marido, o Estevam, que é diretor, né? E ele era... Isso, Estevão Ciabata. Ele ficou tetraplégico e ele conseguiu um super fisioterapeuta, que é mestre de neurociências, e ele conseguiu se recuperar. Eu falei, eu quero esse contato. Aí ela me deu o contato dele, eu procurei, ele falou, não, Quitéria, a gente vai te ajudar, você vai conseguir. E deixa eu ver seus exames e tal. Ele não foi negativo em nenhum momento, eu precisava de gente que me apoiasse. E aí ele viu e falou, não, é possível, mas você tem que reforçar a musculatura da sua coxa para poder o músculo da coxa sustentar o joelho, porque eu rompi o ligamento cruzado anterior completo. Caramba! E a lesão máxima no menisco. Não tinha menisco, enfim, ficou com 100 ml de água no joelho, eu tive que fazer infiltração, fiz muita fisioterapia, todos os tipos de tratamentos, maquinário que você possa imaginar, porque eu fiquei de cadeira de rodas lá em São Paulo. A produção ficava me levando como uma pessoa assim deficiente para hospital, para fazer exame, essas coisas, e todo mundo preocupado, e o pessoal vendo a minha dedicação, a minha vontade, né? E eu falei, gente, eu não vou para o Rio agora, porque se eu chegar no aeroporto de cadeira de rodas, as pessoas vão falar, Quitéria, não vai ter carnaval, Exato. vai ser um problema. E eu falei, eu vou ficar aqui em São Paulo pelo menos 2 semanas, vocês arrumem todos os profissionais maravilhosos para eu tentar ficar em pé e tentar pelo menos locomover um pouco. Eu consegui no aeroporto, assim, sentindo a perna, mas conseguiu voltar. Com tanta eletroestimulação, levei muito choque na perna para poder a musculatura voltar. Foi uma sensação horrível. Primeiro eu fiquei muito mal, uma semana assim, confinada. Porque tem o psicológico também, né, Quitéria? Não é só o físico, né? Verdade. Porque você tinha um compromisso com a escola, e tinha um compromisso com o carnaval. Eu fiquei arrasada e eu sei da importância disso para a comunidade, para mim também. Eu deixei minha filha aqui com meu marido, fiquei fora, sabe? Eu estava já um mês no Rio. Eu fiquei péssima. Eu sei o quanto isso é importante para todo mundo. Aí eu me peguei a Deus, enfim, Deus operou os milagres. Com certeza. O médico até falou, você deu sorte, porque quando a membrana do menisco saiu, né, ela não travou o joelho, senão ia ter que ser uma cirurgia emergencial. É porque eu tinha que realmente passar naquela avenida. E eu não tinha certeza se eu ia conseguir. Olha que eu sou uma pessoa muito positiva, mas eu estava com muito medo.
E aí eu consegui essa recuperação, consegui desfilar com esse fisioterapeuta que fez toda uma preparação para me esquentar, mas na avenida eu senti dor a avenida inteira, porque o médico falou que, Téria, você não pode tomar medicação anti-inflamatório, nada, porque você vai ter a cirurgia logo depois do carnaval. Exato. E eu fui com dor e tudo, mas eu fui, não pude fazer 100% dos meus movimentos, porque meu joelho estava realmente solto. Aí o fisioterapeuta prendeu meu joelho com umas fitas, uma bota, Aham, eu, enfim. na época. É. E eu consegui, graças a Deus, chorei no final muito. Cheguei na cabine da Globo despencando e ninguém estava entendendo porque eu escondi da imprensa. E olha que é difícil esconder coisa da imprensa. Ou como é, né? E você sabe que na semana do carnaval, foi numa sexta-feira, o pessoal do Extra, o Leonardo Ferreira, me chamou para poder fazer fotos pro Extra. Eu fui, o joelho estava inchado, mas ninguém percebeu nada, porque eu botei um vestido meio longo assim. Ah, Depois, quando acabou, ele falou: Quitéria, você é louca, eu não percebi, você escondeu de mim, como é que você conseguiu esconder? Porque, enfim, eu não queria preocupar a comunidade, eu não queria preocupar ninguém, e a escola, de repente, sei lá, se preocupar comigo. E sim. graças a Deus deu tudo certo, só que aí eu não sabia que o mundo estava para explodir, né? Pois é, Quitéria. E surgiu as notícias do vírus e tal na Itália, só que o governo da Itália começou a dizer que era uma gripezinha. É uma gripezinha, tranquilo, vai passar e tal, mas estavam escondendo. Começou em Bérgamo, o caso número Isso. 1, né? E esse caso número 1, porque o que acontece, Bérgamo é no norte da Itália, aqui na área de Milão mais para cima. É É só para aonde situar as pessoas, você está em Milão eu tô agora, em né? Milão, tô em Milão. Isso. É onde tem a maior renda per capita, onde tem as indústrias, é onde tem tudo. E o governante de lá escondeu de todo mundo isso. Ele até sabia, assim, as pessoas sabiam do Covid, enfim, mas de economia, essa coisa toda. Pensaram nisso. Só que a coisa explodiu. Lá contaminou muita gente, foi a área mais Foi sim. destruída, né? Deixa eu botar aqui Enquanto pra... isso, você aqui no Brasil, né? Eu tava no Brasil. E meu marido falando: não, tranquilo, não tem problema nenhum, é só uma gripe, uma coisa que vai passar. E os médicos aqui também diziam a mesma coisa, porque até então, deixa eu botar aqui para carregar, ninguém sabia do que é. Até hoje não sabe o que é direito, né? É sim. E aí, quando eu estava no Brasil, eu tive que fazer a cirurgia, né? No dia 28 de fevereiro. E eu fiz a cirurgia, fiquei lá esperando a recuperação, porque eu não podia, até queria embarcar logo, mas eu não podia, porque só podia embarcar depois que tirasse os pontos, no mínimo 15 dias. Cara, eu te juro, eu tava com angústia, porque o meu marido começou a falar, estão dizendo que vão fechar os aeroportos. Aí eu fiquei em pânico. Ainda estava só nos burburinhos, né, Quitéria? Ainda estava começando tudo. Só nos burburinhos. Aí eu tive uma sorte, porque quando ele comprou a passagem para eu ir para o Brasil, ele tinha comprado pela Emirates, Uhum. que na realidade é a maior companhia do mundo. Se acontece qualquer problema, é a última companhia aérea a fechar. Você sabe que todas as companhias aéreas estavam fechando. A Alitalia não fazia mais voo, a Latam, ninguém fazia mais voo, ninguém. Só ficou a Emirates. Tinha amigas minhas que chegaram agora na Itália Caramba. porque não conseguiram. E tem gente que ainda não conseguiu voltar, porque acho que conseguem é porque, sei lá, conhece alguém, enfim. Não É sei nem, sim. eu não sei como as pessoas do Brasil estão viajando, porque tem uns negócios meio esquisitos, mas enfim. Porque É verdade. na verdade, se você entrar no computador agora, não tem passagem da Itália para o Brasil, não tem. Só tem uma passagem que vai para a Croácia e tá uma polêmica essa coisa da Croácia na Europa, porque a Croácia virou praticamente o lixo da Europa nesse momento. Pois é, Quitéria. Porque tá todo mundo sendo despejado para lá para poder viajar para outros lugares, porque querem curtir as férias, o verão europeu e tal. O pior é que agora tá tendo, os casos voltaram a aumentar. Isso está me preocupando muito. Preocupa bastante isso, né? Porque as pessoas surtaram. O lockdown funcionou aqui.
O lockdown foi total, assim, a gente ficou confinado mesmo. Até para ir para o supermercado era difícil. Tinha que ter autorização e tal. E as coisas aqui em Milão, tipo, agora é férias coletiva na Itália toda. Louco. Chega em Milão, tá tudo fechado. Eu moro no centro de Milão, então tem alguns supermercados abertos e eu não quis tirar férias porque eu fiquei com receio. E meu marido também falou, a gente vai viajar com criança, aí tem que usar máscara, tem que não É sei o verdade. quê, cheio de coisa. Então é melhor a gente ficar aqui tranquilo. A gente só... Quitéria, a repórter Ana Cora, do jornal O Dia, ela está perguntando como é que está a situação nesse momento em Milão. O que você pode dizer para a gente? Como é que está Milão nesse momento? Então, Milão agora, como é férias coletiva na Itália, tá todo mundo no sul curtindo a praia, né? Milão tá deserto, praticamente. Tem poucas pessoas aqui. As pessoas que estão com receio de fazer essas viagens, né, de verão. E algumas pessoas estão aqui agora. Dizem que começou a aumentar os casos, tem poucos. Quando acabou o lockdown, só tinha, assim, 10 casos. Mas aquela coisa isolada. Agora já está aumentando. Já está virando, né? Acharam no sul da Itália, porque eu fico vendo os noticiários, imigrantes que chegaram sei lá, da Espanha, da Grécia, porque assim, né? Tá com 60 casos. Aí já começou. E isso deixa a gente preocupado. Tanto que o que acontece, há 2 semanas mais ou menos, o governo liberou você não usar máscara nas ruas. Então, não é obrigatório usar nas ruas. Porém, já tem gente já voltando a usar. As pessoas estão com receio. Essa semana ia sair um noticiário de que parece que o governo ia voltar à obrigatoriedade das máscaras nas ruas. Porque a gente só usa obrigatoriedade das máscaras nos estabelecimentos. E sempre no estabelecimento a gente entra, qualquer loja, tá? Tem que medir temperatura. Eles olham para você e já manda já passar o álcool gel. Enfim, a gente ainda tá com isso. O único Existem problema... esses procedimentos de prevenção, né, Quitéria? Eu acho que talvez é o que falte ainda um pouco aqui no Brasil, porque as pessoas, eu sempre comento nos meus programas, as pessoas, a grande maioria tem relaxado muito em relação às medidas preventivas, que são importantes. O uso da máscara, o uso do álcool gel. Tem muita gente que acha que é bobagem, tem gente que acha que isso não vai ajudar muito, mas é muito importante. E a visão, você que está na Europa, a visão da Europa em relação a esse tipo de cuidado é muito diferente. Existe um outro tipo de postura, né? Uma outra disciplina em relação a isso. Porque realmente as pessoas seguem isso, então no estabelecimento já te barram logo. McDonald's, nossa, e o álcool gel não para, não falta em estabelecimento algum, porque tem as leis, tem as regras. Isso eu tô falando em Milão. O sul da Itália dizem que é diferente. O sul da Itália é uma situação assim mais Brasil nesse sentido das pessoas correrem um pouco solto e não, deixa para depois, não teve tanto caso. Agora uma coisa que está me preocupando muito é que os médicos aqui, teve um imunologista muito conhecido que ele falou que os testes rápidos eles não são 100% eficazes, não existe nenhum teste rápido 100% eficaz. E isso é que está fazendo com que as pessoas parem de fazer as medidas preventivas de passar álcool gel, falando, eu fiz o teste, acusou que eu não estou com Covid. Mas isso não quer dizer que a pessoa não está com Covid. O teste rápido Exato. é para dar uma ideia mais ou menos, mas eles inventaram esse teste rápido realmente muito rápido. É verdade. Para ter uma ideia mais ou menos, porque se tiver de verdade uma coisa muito impactante, enfim, mas não é exato. Isso tá porque agora também está vindo a onda dos assintomáticos, né, Quitéria? Tem também aquelas pessoas que estão começando a pipocar agora, que estão com o vírus, mas que não têm os sintomas, não tem febre, não tem a tosse, enfim. Isso também tem preocupado bastante a todo mundo, né? É muito. E o pior é que acontece muitos casos de pessoas que já foram curadas e voltaram. Exato. Ainda tem isso, ainda tem esse problema. Então a ciência ainda está em processo de estudo. A vacina aqui na Itália já existe. São 23 ou 24 países que eu vi no noticiário que possuem a vacina. Que possuem, No laboratório já foi concluído, já foi aprovado e dizem que realmente é eficaz. Você confia, Quitéria, nessas vacinas? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tem se falado muito em relação à vacina russa.
né? Que é uma vacina ainda que não tem todas as fases completas, não foi testada ainda nas 3 fases e tudo. Você confia nessa avalanche de vacinas que estão surgindo por aí? Olha, hoje em dia está tão difícil, eu estou muito preocupada e é difícil confiar. Pelo menos aqui, o governo italiano, o que eu vejo? A vacinação aqui é bem diferente do Brasil. E eles não Aham. são muito adaptos à vacina. A Europa inteira não é muito nessa pegada da vacina. A vacina é uma coisa muito mais americana do que europeia. Tanto que tem países que não vacinam criança, tem países que vacinam, tem uma confusão em relação a isso e dizem que por isso que na Europa não tem tantas doenças. Enfim, cada um fala uma coisa. São teorias, né? São 1000 teorias e são imunologistas que ficam falando e eles debatem isso na televisão, porque a televisão aqui é mais debate do que entretenimento. É uma coisa mais Verdade. assim. E aí a gente ficou ouvindo, né? Então, eles falam que, lógico, vão analisar as vacinas aqui que tiverem, porque eles também não vão injetar na população uma coisa que foi feito muito rápido e a gente não sabe o que vai dar a médio e longo prazo, porque não é só reação de ter febre, alergia, talvez reações do coração, sei lá, alguma coisa. Por isso que as vacinas demoram 5 anos para concluir, né? Pois é. E aí eles estão nessa coisa do estudo, a gente fica vendo os noticiários, a própria ciência está nessa confusão de estudar, mas se Deus quiser, eles vão conseguir se entender, porque é o mundo inteiro estudando essa doença. Aqui surgiram muitas notícias verídicas, tá? Porque realmente, em 2015, o Covid estava sendo fabricado no laboratório da China. E isso eu lembro porque eu vi essa matéria na RAI. E isso tem até no jornal da República, que é o Isso Tipo foi Globo, veiculado aí na Eixo. Itália, né? Foi vinculado na Itália, no telejornal, vamos supor, Jornal Nacional da Aham. Itália apareceu. Eu lembro que eu estava grávida e eu assisti, eu falei, que droga é essa de vírus do morcego, que eles estão tirando do morcego, enfim. E aí, o problema é que essa notícia que saiu no telejornal, super importante, lógico, alguém pegou na rede social e espalhou. Nossa, o que foi de gente aqui querendo satisfação do governo, viralizou isso aqui. Mas por que vocês não avisaram que em 2015 já tinha sido feita o Covid e tal no laboratório? Até então, pessoas estão investigando, mas abafaram essa situação, enfim, cada um fala uma coisa. E E a sabe-se lá China o que aconteceu para isso ter vindo à tona agora, né? e aí a China diz que não saiu do laboratório, que era impossível e tal, mas o Covid saiu bem antes de 2019, né? Já sabem que 2018 já tinha casos, enfim, aí até hoje tá essa polêmica toda. E eu fico aqui só pegando as informações. Só nas informações. Quitéria, eu quero mandar um beijo para Lili Martins, que está aqui com a gente, grande massagista, Beijo. para Gabi Rodan também, que adora a Gabi gente, né? Rodan, Uma querida, né? Já convidei a Gabi chiquérrima. para conversar aqui com a gente na nossa live, ela só está vendo questão de agenda. Manda Agora, beijo pra Quitéria, Ana Cora Lima também, que ela entrou para aqui. Ana Cora também. Ana Cora é uma querida, né? Aliás, você é muito querida por todos nós aqui da imprensa. Você sabe que hoje eu posso falar com propriedade, sem filtros. Não existe assim que eu me lembre ninguém que tenha falado uma vírgula errada de você, assim, em termos de atender a gente, em termos de ser solícita, de ser verdadeira, de ser transparente, porque tem muitas pessoas que às vezes misturam muito o meio de campo, né? Às vezes um posto na escola de samba, às vezes um cargo, enfim, seja lá o que for, e você sempre foi muito pé no chão. E eu sempre falei para as pessoas, inclusive para os meus colegas, que eu acho que você é reflexo da sua criação, né? Porque você tem um pai e uma mãe assim incríveis, que são super cabeça, são pessoas muito equilibradas, e eu acho que você é muito desse reflexo, não é isso? Obrigada, querida. E sim, eu sou suspeita em falar. Meus pais, assim, sempre me apoiam muito, né? E são pessoas muito simples, né? E eu, quando me propus, desde pequena, ser artista, né? Entrar no meio artístico, eu sei da importância da imprensa. Não existe artista sem imprensa. Porque como é que ele vai ser Exato. divulgado para o público? Então, da mesma forma que tem que respeitar a minha arte, eu tenho que respeitar a arte de quem redige, de quem escreve, de quem É uma divulga via as de mão redes. dupla, né, Quitéria? É uma via de mão dupla, são profissionais que trabalham, se integram, se completam, é extremamente importante. Às vezes acontece de sair alguma coisa que o artista não gosta e tal, mas
até isso também faz parte, tipo, eu não consigo, porque eu não sou uma pessoa assim de ver e ficar, ai, eu tô com raiva, tô com ódio. Eu consigo entender o lado do outro, por isso que eu me formei em psicologia. É verdade. Mas você sabe, Quitéria, que eu assim, eu não me lembro de nenhuma notícia negativa É sua ou nada que verdade. implique, porque não tem. E é como eu disse, eu acho que isso é reflexo da sua criação, é reflexo da sua postura e desse pensamento que você tem em relação ao trabalho das outras pessoas. Eu estava comentando com uns colegas meus no final de semana a respeito de uma outra personalidade do carnaval, que eu não vou citar o nome, e que hoje está bem apagada, está desaparecida, inclusive do próprio carnaval, mas que nos últimos desfiles dela, a forma como ela tratava a gente era uma forma assim tão petulante, sabe, tão topetuda, tão desnecessária. E eu penso que o mundo dá voltas, né? E a vida é feita de ciclos. Então um dia ela estava ali, agora ela não está mais. E será que foi necessário aquilo tudo? Porque o carnaval às vezes ilude um pouco as pessoas, né? Principalmente quem está começando. A pessoa já se enche muito, já fica assim muito segura de uma realidade que não é a realidade, porque o carnaval ele dura só 4 dias, né? A gente sabe que tem os ensaios, os desfiles, o ensaio técnico e tudo, mas o grande momento são só aqueles 4 dias. Então acho que a humildade ela faz parte porque o carnaval é feito por pessoas humildes, é uma festa de luxo, mas você sabe que você também conhece o bastidor do carnaval, ele é feito de pessoas humildes, pessoas verdadeiras, né? É, é porque assim, o que acontece? Qualquer posição de poder, isso vai pro ego e tem muita gente que não consegue lidar com isso e surta. Tanto que quando eu fiz novela, a Páginas da É Vida, verdade. fiz algumas participações na Globo, eu ficava observando o comportamento dos atores. Tem atores que são mais simples, geralmente é o pessoal da antiga, né? E tem uns que, caramba, surtam, ai, fala com o meu assessor, ai, que não sei o quê, mas nem tenta ter pelo menos um primeiro passo, um primeiro momento com esse jornalista, conhecer. Esse É, jornalista é uma pessoa, é um ser humano, sabe? Às vezes tratava as pessoas como bicho, eu ficava achando aquilo horrível. E aí, quando eu vim para a Itália também, juntou, porque aqui, o que acontece? Eu moro em Milão, mas no centro da moda, no bairro nobre, exato, é. é mais sim, o Leblon daqui é mais simples do que o Leblon do Brasil, é isso que eu não consigo entender. E eu tive um choque cultural porque quando eu vejo as pessoas aqui que têm poder aquisitivo, as mães, elas jogam os filhos na bicicleta e vão levar para a escola, não É tem uma outra babá. realidade, né? E o pessoal tem dinheiro, mas não tem babá, porque não é a cultura de vamos terceirizar também os filhos, a gente vai tentar se virar e cuidar, enfim. É uma outra realidade, isso para mim também acrescentou muito, porque aqui para eles o menos é mais, e quanto menos você demonstra, mais poder você tem. É diferente, eles não precisam ficar demonstrando a roupa, a coisa da marca, De ostentação, né, que tem. é ostentação, tem status, poder. É raro você ver gente aqui ostentando muita bolsa, coisa de grife. Eles passam, mas é tudo muito discreto. É um pessoal mais basiquinho. É outro tipo de cultura, É né? outro tipo de cultura. E eles falam mesmo, quando a pessoa fica exibindo, é um emergente revoltado. E aí começa o preconceito também, enfim, aí eu fico vendo essas coisas. Verdade. Quitéria, você é uma pessoa muito caseira, né? Eu sempre soube disso. Como é que você está fazendo nesse período da pandemia para cuidar da sua casa? Você ficou entrou na pilha da neurose de passar álcool em tudo? Como é que tá? Porque, por exemplo, aqui em casa, até falei isso na live anterior, com a Mincader, eu instalei dispensers de álcool gel no corredor de entrada da minha casa, no meu banheiro, vários lugares da minha casa tem álcool. Eu entrei um pouco na paranoia, apesar de não estar saindo de casa desde março. Eu estou confinado, faço os meus Nossa. programas de casa, tudo, mas assim, eu entrei um pouquinho na paranoia e eu acho que é um pouco necessário, porque como a gente está passando por um processo de reeducação, então assim, a gente tem que reaprender algumas coisas. Como é que está sendo isso aí na Itália, na sua casa? Então, no início, como eu vim para cá, estavam tendo quase 2.000 mortes por dia. Eu peguei o último voo antes de fecharem os aeroportos, Foi então muito tenso. eu vim tensa. E as pessoas falavam comigo no Brasil, se despediam de mim, minha mãe chorava, minha mãe achava que o mundo ia acabar, que eu ia morrer, que, sabe? As pessoas estavam falando comigo e eu também achando, meu Deus, eu vou para um lugar que eu não sei o que está acontecendo.
E aí eu vim toda equipada, com máscara, aquela NP, não sei o quê, aquelas máscaras poderosas, N95, né? de filtro, Eu tenho ela desesperada. com respiradorzinho. Com respiradorzinho. E o pior que eu tinha sido recém-operada, o sistema imune fica baixo, o risco de trombose era absurdo, eu estava dopada de medicação para não ter trombose. Ainda tinha coisa do vírus e eu no aeroporto, dentro do avião, e para comer e beber água, com medo de tirar máscara. Verdade. Eu fiquei com medo. E o avião que eu peguei não tinha ninguém além da tripulação do Meu Deus. do Galeão do Rio para Dubai. Tava deserto o avião. Só tinha um ser humano lá, não sei aonde. Eu nem vi as O que pessoas. aumenta ainda mais a tensão, né, Quitéria? Porque dá essa sensação mesmo do fim do mundo, né? Horrível, horrível, eu chorei. Aí eu fiquei fazendo vídeo para desabafar, porque eu precisava botar para fora aquele sofrimento, aquela angústia. Eu falei, meu Deus, me guarda, me salva. Sei lá, eu tava assim, meio. Dá uma paranoia, né? Ainda bem que eu estudei psicologia, mas mesmo assim isso não garante nada. A gente também É fica mal. verdade, é. O psicólogo também sofre, entra para depressão, mas a gente entende e tenta resolver. E aí eu cheguei na casa da minha sogra, que é uma idosa, ao medo. A gente ficou isolada, eu fiquei isolada, que a casa é grande, a minha filha estava lá, aí antes eu troquei de roupa antes de entrar em casa, fiquei quase pelada na porta de casa, e passando álcool gel, passando tudo, e me joguei no banho, e toda hora eu lavava a mão, limpava interruptor, fiquei com toque, né? Limpava interruptor, não podia ver um detergente, uma coisa que eu ia pra faxina No mesmo. começo eu também fiquei um pouquinho. Você sabe que eu comprei vários e vários galões de hipoclorito de cloro. Eu comprei toneladas de álcool gel, porque eu também fiquei com medo de acabar. Mas assim, não aquela coisa para armazenar só para mim. Eu comprei e comecei a distribuir para as pessoas. Então eu comecei a distribuir para minha mãe, aí dei para as outras pessoas próximas, para as pessoas do meu prédio. Eu estoquei e distribuí para as pessoas, porque eu fiquei com medo das outras pessoas também não encontrarem mais, porque começou uma corrida louca aqui no Brasil atrás de álcool, chegou a faltar álcool gel, chegou a faltar muitos produtos e os poucos que tinham começaram a aumentar absurdamente de preço. Eu fiquei um pouquinho de paranoico. Agora acho que a coisa já me acostumei assim, né, com essa nova realidade. Aqui o que teve foi racionamento de comida. A sensação é de que você estava na guerra mesmo, porque primeiro que a gente ficou com lockdown total, não podia ir Isso. para o supermercado, tinha que ter autorização, fazer essa autorização por escrito, polícia nas ruas o tempo inteiro, não tinha um ser humano na rua, assim, e eram multados, enfim, a coisa ficou uma sensação de guerra. E depois, quando eu saí da casa, o primeiro lugar que eu fui foi para uma farmácia. E as Nossa. atendentes, porque eu tinha que comprar uma medicação, as atendentes estavam assim, apavoradas, elas olhavam à distância e tinha aquele vidro, né, que você não podia ter Isso. contato, ainda tem até hoje o vidro. Não pode ter contato, elas de luva, de máscara, e eu de máscara também, para pagar, eu não sabia o que fazer, passava álcool gel no cartão. No cartão eu também cheguei a fazer isso, porque aqui no Brasil, aqui no Rio, como eu não estou saindo mais, então tudo meu é delivery, é tudo pela internet. Eu até já falei isso aqui, desde o sacolão, desde o hortifruti, até o supermercado, farmácia, tudo, eu estou A pedindo gente tudo, estava assim, eu não saí mas para nada. Então eu já entrei nessa também. Alguns lugares que não estavam aceitando pagamento online, aí eu passava álcool no cartão e no telefone também, uma loucura. uma loucura. E faltou máscara aqui um tempo, depois o governo começou a fazer. Eles estão querendo fazer tudo muito na Itália. O que está acontecendo? Está tendo essa guerra fria, né? Eles não querem mais saber de fazer produção na China. E Pois é. ainda as marcas poderosas, ditas italianas, são todas feitas na China, praticamente, né? Então, eles estão tentando equilibrar isso e trazer para cá a produção, só que isso encarece mais. E tem a questão da crise que eles falam, mas eu não estou vendo crise, cara. Aqui tem uma crise, só tacando uma bomba, porque não teve nenhuma live pedindo alimento. As pessoas não estão passando fome aqui. Isso para mim não é crise, porque É no Brasil verdade. realmente está tendo crise, mas aqui. E outra coisa que saiu no governo na Itália, vai receber agora, né? Trilhões de euros para recuperar a Itália.
porque existe um complexo europeu, né, que ajuda os Isso. países da Europa. Eu falei, cara, trilhões de euros para quê? Se as pessoas estão tirando férias coletivas e estão curtindo na praia. É muito Aqui, complicado isso, né, Quitéria? eu até liguei para uma amiga minha que é personal, falei, você tá vendo de quê? Como é que tá a sua vida? Ela, ai, não, tranquilo, a academia tá pagando o meu salário. Eu falei, oi, ah, É, você não está trabalhando? Ela, não, mas a academia é grande e essas academias, essas empresas grandes, elas têm financiamento do banco em casos de isso. crise. O Brasil não tem isso. Tanto que aqui o lockdown funcionou porque também você não pagava luz, você não pagava o gás, você não pagava nada no período. Aí no Brasil não era assim. A situação aqui é muito diferente, né, Quitéria? Não só isso, mas também em relação à postura dos próprios governantes. Eu até já falei também, desde a esfera municipal até a esfera federal, é um disse-me-disse, é um autoriza, desautoriza. Não existiu um consenso, uma coerência, independente de partido, independente do que as É pessoas lógico. acreditem, né, das suas filosofias políticas. Mas como se trata de um momento de crise e a pandemia não acabou, até agora, aqui no Rio de Janeiro, é um disse-me-disse. Semana passada, a praia ia ser liberada no Cercadinho, né? Não sei se você acompanhou. Agora já não, as praias não vão ser mais liberadas nessa forma de cercadinho. Quer dizer, toda hora as coisas vão mudando e a população que já não tem assim uma união muito grande, não Tá tem, né, uma confusa, né? certa uma certa resistência, acaba ficando confusa, porque não sabe a quem seguir, não sabe a qual político, porque também a gente não tem exemplo, né, de pessoas que possam. E eu falo até, Quitéria, também, com perdão da sua profissão, mas da classe artística, porque tem muito artista que poderia estar utilizando as suas ferramentas de internet, de rede social, para poder fazer uma mobilização maior, para poder. Eu entendo que a gente esteja precisando de entretenimento, claro, né, porque é um tédio ficar em casa. Mas a gente está precisando de pessoas conscientes também, de pessoas formadoras de opinião que ajudem outras pessoas que não são formadoras de opinião, É né, e que verdade. precisam desse exemplo para seguir. E aí tá rolando muita festa, né? Mesmo quando tava Muita no. festa clandestina, muita, muita. Aqui não teve, eu juro assim, não teve. Aqui não teve entretenimento, não teve live, não teve. A live, talvez algum cantor fazia sozinho na sua casa, mas não mandava cenário, técnica, equipe, não tinha isso, gente. Primeiro que é contra a lei, se a polícia Pois baixa, é. acabou com a pessoa. E a multa era 140 euros. Não, essas lives aqui do Brasil, no começo eu achei interessante a ideia, mas já desconfiado que não ia dar muito certo, né? E aí quando eu comecei a ver os artistas fazendo mega produções, envolvendo pessoas assim, equipes de mais de 20 pessoas, teve live, Quitéria, e eu tenho foto disso, eu tenho print, eu tenho vídeo, live que aconteceu na região centro-sul do Brasil, que teve até área VIP, tinha buffet, tinha um monte de coisa. Eu fiquei pensando, meu Deus, que as pessoas estão primeiro comemorando e depois, onde está o senso da consciência, né, do coletivo, de se proteger, de proteger o próximo? É Então, assim, eu complicado. comecei a me assustar e comecei a ficar muito revoltado, porque live, para mim, foi o que a Ivete fez em casa, né? Em Com todo casa. aquele aparato remoto, entre outros artistas. A Joelma também fez lives nesse formato. Agora os caras vão fazer live com banda, e banda sem máscara. Eu falei isso nos meus E programas. teve artista Sem pegando Covid nessas lives, né? artista pegando Covid, músico pegando Covid. Eu falei, gente, é a festa da uva? O que está acontecendo? A que ponto a gente está chegando em termos da consciência? E isso falta muito para a gente, principalmente na classe artística. Todo mundo começou a pensar na crise, ok, e depois começaram a pensar nos seus próprios bolsos. Só que eu acho que não é assim, né? Eu acho que o diferente está aí para ensinar para a gente, né? Só tiveram pouquíssimas lives que eu vi, e isso é uma coisa que realmente que funciona e pouca gente sabe, que usam aquele equipamento, que é tipo uma cabine que passa o Eu raio sei, V. tipo uma despressurização, assim, né? Não é, é uma desinfecção. É um aparelho que tem radioatividade, inclusive. E isso realmente mata qualquer vírus. Mas são poucas as lives que tinham caixa para isso. Pois é. Que isso, eu até vi lá, por incrível que pareça, o Império Oceano teve esse equipamento. E eu olhei, eu falei, cara, porque eu já conheço aqui na Itália, porque aqui tem. E nos aeroportos é um método que eles estão querendo
incluir, eu não sei se já incluíram, não sei como é que tá isso, porque não é que o Porque o turismo custo é muito alto, né? o custo é muito alto. Não é que o turismo está 100% liberado aqui. Tem essa regra de fazer o teste do teste rápido do Covid, só que está tendo uma discussão muito séria porque os casos estão aumentando aqui e eles estão achando, já sabem que esse teste rápido não funciona 100%. Exato. Então, o ruim aqui é que fizeram um lockdown perfeito, mas a liberação do turismo, eu acho que foi errada. Porque não era para acontecer agora, mas aí o pessoal fica naquela coisa, tem que movimentar a economia, tem que O liberar. dinheiro sempre movimentando as pessoas de uma forma errada, né, Quitéria? Você falou ainda há pouco no Império Serrano, e não tem como a gente deixar de tocar nesse assunto. Você que tem uma história muito marcante e importante para o nosso carnaval, você consegue visualizar como é que vai ser o carnaval do ano que vem, se é que ele vai acontecer? Gente, eu não consigo ter ideia do que será. Eu sei que o próximo, se for 2022, não sei quando vai ser muito diferente no sentido que eu acho que vai ser muito mais militante de falar sobre causas sociais, questões sociais, Verdade, eu também penso assim. e mais criativo, menos ostensivo, que eu acho que ostentação, luxo, essas coisas não combinam. Não É tem verdade. sentido. Vai ser bem diferente. Só que o que acontece? O carnaval precisa de investimento, por mais simples que seja, financeiro. O pior é que os 8 bilhões, enfim, que lucraram com o carnaval, não devolveram para as escolas. É, Porque existe uma porcentagem que tem que devolver e o resto repassa para a isso. população em saúde, segurança e tal. Não deram nada. As escolas estão no osso e o pior é que as escolas têm profissionais que são contratados. Então tem um corpo de funcionários. Uma escola é uma empresa, não é um... É uma empresa, é. E essas pessoas elas estão com necessidade, estão sofrendo, muita gente vivendo de cesta básica, tá complicado pra caramba. E o governo não tá nem aí. Já pegou o dinheiro, né? Houve uma Se tentativa. repassou para a saúde, superfaturou, aquela coisa que a gente vê aí no Pois é, a gente jornal. se repassou, a gente não viu o resultado. Houve uma tentativa de talvez se falar um pouco sobre como seria o carnaval, começaram a falar um pouco do Réveillon, mas a gente percebeu que não deu certo. Essa história do Réveillon, enfim, aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é muito importante, tão quanto o carnaval. Mas eu também não consigo fazer uma projeção em relação à logística, porque o carnaval é gente, né? O material principal do carnaval é a criatura humana, é o calor, é a emoção. Então, eu não vejo nem em formato de live, porque eu acompanhei muitas lives do Império, de outras escolas também, as lives de samba que eu adoro, mas assim, eu não consigo ver esse formato de live dentro de um desfile ou dentro de uma apresentação que talvez fizesse apenas como um registro do carnaval. Então, assim, eu, particularmente, eu não consigo ver o carnaval para o ano que vem, de forma nenhuma. E eles estão. E é a carnaval aglomeração e turista. O turista europeu não vai para o Brasil, esquece, não vai. Exato. Enquanto não tiver vacina, porque o Brasil é o lugar que está tendo mais caso, por mais que tenha reduzido um pouco em alguns lugares, a informação aqui do Brasil é a pior possível. Da política, de tudo. Enfim, eles Eu sei. são. Eu tenho um irmão que mora em Portugal e ele sempre fala para mim em relação a isso, a visão que o europeu tem da gente, principalmente nesse momento agora da pandemia. Então, assim, o que você falou é totalmente coerente. O europeu, o turista estrangeiro, não vai botar o pé aqui no Brasil enquanto não tiver vacina, né? E a gente está no olho do furacão. A gente agora diminuiu o número de mortes, mas a gente continua no olho do furacão. Tem que esperar passar. Aqui a gente está no verão europeu, então está muito quente. Isso dizem que talvez esteja reduzindo os casos e tal, mas vai entrar daqui a pouco, a temperatura vai esfriar, né? E aí as pessoas, os políticos, enfim, os médicos já estão preocupados quando acabar esse verão. E as pessoas estão se aglomerando por aí no verão, né? E no Brasil a gente está vendo essa aglomeração também. Se Deus quiser, essa vacina venha antes, não sei da onde. Pois é. O mais triste assim da vacina é que ela está sendo testada nos países pobres, né? Pobres que eu falo assim, miseráveis. A Índia, porque a vacina de Oxford, que dizem que é a que vai sair mais rápido, né? Além dessa da Isso. Rússia,
eu estava vendo aqui no noticiário, eu não sei se sai isso no Brasil, ela é testada na Índia, gente. A Eu vi Índia já, verdade. é cruel, porque o que acontece? Aqui na Itália estão fazendo teste com o italiano, só que eles chegam perto de pessoas que têm a condição financeira mais baixa na Itália, e algumas pessoas que queiram ser voluntários e perguntam, fulano, você quer fazer? Assine um termo e a pessoa ganha dinheiro. O teste de vacina aqui, eles oferecem um valor. Só que na Índia não, na É África não cobaia acontece mesmo, né? assim, é cobaia mesmo. E isso que é um absurdo, enfim, apesar que a humanidade precisa da vacina, mas eu fico vendo, sabe, esses pontos. É, sim, a Índia há pouco tempo sofreu também com enchentes, com questões É, climáticas. É um povo muito sofrido. Isso é verdade, porque a incerteza da vacina, a incerteza de uma cura, a incerteza do dia depois de amanhã, tem causado esse desequilíbrio entre as pessoas. E aí, eu acho que como reflexo, tem atitudes, por exemplo, das aglomerações, das festas clandestinas, das pessoas quererem sair e achar que podem vencer o inimigo invisível na marra, no peito, né? é. É verdade. E o primeiro lote de vacina que saíram aqui no jornal é 500 mil lotes, são 500 mil lotes que já está predestinado, né? Mas para os países que tem caixa, né? Que Que pagaram. já pagaram. Porque essa fábrica na Índia, da Oxford, eles só conseguem fazer 500 mil. É um limite, assim, que é muita coisa. Ai, mas eu fico pensando, tentando ver coisas positivas e que Deus dê alguma luz pra gente para resolver isso, para a vida voltar ao normal 100%, né? Quitéria, você teve o seu último desfile no Carnaval aqui do Rio de Janeiro, pelo Império Serrano. É, é, Posso dizer até que é apoteótico, né? Por conta de todo esse bastidor que você sofreu, tem uma história, tem um enredo. Como é que você vê a entrada agora da Darlene Ferratri nesse momento, nessa situação toda? Eu falei no meu programa passado em relação. Eu acho que ela é uma das únicas rainhas, porque eu ainda não vi as outras, que está tão empolgada com o carnaval, mesmo que a gente não tenha nenhuma data, nada certo, mas ela está empolgadíssima, ela faz ensaio, ela já fez boné, já fez camisa, né? Ela está tendo uma troca muito bacana com o pessoal do Império. Você que é uma veterana e é um ícone, é uma figura, é uma baluarte. A gente pode dizer que você é uma baluarte do carnaval. Como é que Obrigada. você está analisando isso tudo? Não só a empolgação dela, mas a entrada dela, por também não ser uma pessoa de grande penetração artística, né? Porque a função dela é ser empresária, ela é diretora artística da Lecha, mas ela tem essa paixão pelo carnaval. Então, ela é uma pessoa muito eufórica, né? Eu lembro que quando ela estava negociando com a escola, né, que saiu nos jornais e tal, mas saiu depois Aham. dos jornais, ela estava me ligando no boom do Covid. Quitéria, você vai continuar? Eu falei, amiga, eu não sei nem se a gente vai morrer, eu não sei o que está É verdade. acontecendo no mundo. Acabei de chegar na Itália, tá um caos isso aqui, morrendo mais de 2.000 pessoas por dia. Como é que você está pensando em carnaval? A escola nem tava, tipo, tava ainda tentando, né? Porque ainda estavam mudando a presidência e tal. Isso. E aí eu falei para ela, não sei, agora, deixar de ser Império Serrano jamais. Só que aí surgiu esse presente maravilhoso que eu me afastei, né? Já tinha divulgado que eu ia encerrar o Aham. carnaval como rainha de bateria. Já entreguei o cargo e eu já fiz isso com o intuito de. Nunca nenhuma rainha fez esse negócio, né? De se despedir, falar, eu tô deixando o cargo. Porque eu sabia que aparecia alguém, ofertas, para tentar ajudar financeiramente a escola, porque eu sei que na condição que o Império tem de décadas de dívida e de outros problemas, não ia Isso. conseguir botar uma rainha de comunidade, que é o sonho de qualquer escola de samba de rainha de comunidade, é isso, né? É verdade. Infelizmente não era possível, o E é o que presente muitas também. pessoas reivindicam também, né? E o Império Serrano muito demais, porque é tradição, é raiz, então É a verdade. cabeça era isso. Aí o presidente explicou e tal, e aí, lógico, eu dei boas-vindas, é importante, e tá todo mundo no Império agora, ainda mais essa pandemia, com esse processo de união. O que vier de bom para ajudar a escola, ótimo. E ela realmente já falou, já declarou que está ajudando financeiramente. Isso, é. Eu, Já pintou a apesar, quadra, já chegou no 220, né?
Eu, apesar de nunca ter começado o carnaval com investimento financeiro, foi uma militância, uma luta da comunidade realmente para me colocar por ser negra, pelo samba, pela história, São enfim. outros valores também que agregam, tão quanto arrumar uma quadra da escola, né? E aí, a Império é uma escola de resistência, que veio da militância, do Sindicato dos Negros, enfim, tem uma história muito nisso. E aí eu entrei, a presidente era mulher, a comunidade exigiu e eu fiquei como rainha de bateria. Só que depois, quando eu melhorei de vida, saí e tal, e depois voltei e aí eu ajudei financeiramente os 2 anos anteriores. E acabou que o presidente Sandra Velar e o Rio dos Seixas, que a administração é em dupla, né? Uma equipe maravilhosa, eles falaram: Quitéria, vem ser a rainha da escola. Aí eu não tenho como dizer não, né? Então fica ela como rainha. Até você virou patrimônio do Império, né? Você faz parte do hall ali da... E é muito lindo você ver os baluartes. Ontem eu estava fazendo a minha live no meu Instagram com o Zé Luiz do Império, que é um grande... Que, aliás, eu já elogiei que você está se saindo muito bem e eu estou com medo de perder o emprego. Aliás, outros colegas também. Você está mandando tão bem nas perguntas, na desenvoltura, no jogo de cintura, que é muito importante, que a gente já está ficando meio preocupado com isso aí, viu? Que isso, obrigada. Brincadeira. Mas eu tô com o pessoal mais do samba, assim, né? E aí eu tive com ele é um dos baluartes mais antigos, né? O Jorginho do Império também, que eram da fundação do Império Serrano. E eles falam: Quitéria, você é patrimônio e tal. Aí eu fico chorando, eu me emociono. É muito lindo você construir uma trajetória de uma forma tão natural, espontânea e acontecer... Sem pisar em ninguém, né, Quitéria? Seguindo os seus próprios conceitos, os seus próprios valores, né? E acaba que eu vou ficar lá até... Eu já falei, eu vou ficar até a velha guarda, gente. Vai mesmo. Aí Quitéria, eu a escola, quando existe alguma possibilidade de você vir ao carnaval sem a vacina, não, né? E, gente, eu acho que... Do ano que vem? Eu acho que nem teria. Porque as escolas mesmo estão muito receosas. Tem até escola que não está lançando enredo, enfim. Isso. Os dirigentes estão muito preocupados também com a própria população, porque, lógico, o sambista também faz parte da sociedade. Claro, é verdade. E também com a imagem que o carnaval pode estar pela população, enfim, tem a questão da verba pública, enfim, é muita situação. Então, eles estão muito cautelosos, graças a Deus, de que fiquem assim. E alguns estão lançando enredo, mas não sabem se vai ser online, como é que vai ser essa coisa do carnaval. Eu já antecipei, fiz um filtro no YouTube, no Instagram. No Instagram, eu vi. Um cenário da Sapucaí. Eu tinha até que botar se nada der certo, você já tem seu carnaval particular, né, Quitéria? Já tem. Quitéria, a gente está terminando já o nosso tempo aqui. Eu queria que você aproveitasse para deixar um recado para as pessoas que seguem você, para os seus fãs, para os seus admiradores. Quando eu falei de você na live do Amin, eu recebi um monte de mensagem das pessoas falando: conversa com a Quitéria, não sei o que. Eu pensei, e foi até em cima da hora, eu falei: não, eu tenho que falar com a Quitéria porque você faz parte da história da gente daqui do Rio de Janeiro, da história do nosso carnaval, e você tem essa bagagem cultural e essa bagagem de informação muito importante. Então, eu vejo você, na sua história, no seu trabalho, como uma formadora de opinião. E eu vejo que, nesse momento, você é uma das pessoas que está utilizando, dos artistas, que está utilizando de maneira consciente a ferramenta da internet, seja para falar sobre carnaval, seja para falar sobre a pandemia. Eu vejo as suas lives, no dia que você saiu aí em Milão, na rua, você fazendo a live em tempo real, eu achei fantástico aquilo, porque é necessário a gente despertar a consciência do próximo. Não basta ser só bonita, não basta ser simpática, ser famosa, enfim. Acho que o papel do artista é despertar alguma coisa no público, e eu tenho certeza que você, com os seus seguidores, com as pessoas que te acompanham, você desperta isso. Ai, obrigada, querido, pelos elogios. Enfim, eu tento... Eu fui natural. Eu vou vendo as coisas no dia a dia, na vida, e vou tentando expressar e mostrar para as pessoas. Entrou agora o Leandro Vieira, carnavalesco agora do Império Serrano, maravilhoso. Grande Leandro. Ele está indicado pelo Prêmio Pipa. Pois é, muito merecedor, né? O carnaval indicada para esse prêmio que é da elite, né? É difícil. E eu verdade. Já votei hoje nele lá. A Márcia Pascoal também está aqui com a gente, foi minha professora no colégio, olha quanto tempo. Grande Márcia, professora de português, de literatura, responsável também por essa parte minha
de ser jornalista, né? Mas é importante, Quitéria, isso que eu falei, é a sua consciência em relação ao que está acontecendo no mundo, porque você vive o mundo real. Né? Eu acho que não existe mundo paralelo, não existe mais mundo da fantasia, essa distância do artista com o público. Você tem os pés no chão, literalmente. Com o joelho machucado ou não, você tem os pés no chão, né? Obrigada. Eu procuro botar os pés no chão. Tem horas que a gente quer sonhar, viajar um pouco, mas se divertir, porque faz parte também para espairecer. Mas é importante, Verdade. ainda mais transmitir isso para as pessoas, ser uma influenciadora do bem, na verdade, né? A gente erra de vez em quando, mas é tentar acertar, porque a gente influencia muito a sociedade, né? A rede social, principalmente, quem tem muito seguidor. E é importante a gente se preocupar com isso. Então, Quitéria, eu vou te pedir só um favorzinho. Não deixe nunca de fazer as suas lives, de entrevistar as pessoas, porque você está mandando bem. Volto a dizer isso aqui. Elogio de jornalista. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado de coração. Você sabe que você é uma das poucas pessoas nessa minha trajetória aí de jornalismo que eu me sinto confortável em entrevistar, porque eu sei que é uma pessoa do bem, como eu disse, porque tem base, tem cultura, teve uma educação incrível, porque tem uns pais incríveis. Então, assim, muito obrigado por você ser essa pessoa e por você estar contribuindo nesse momento para ajudar tantas pessoas. Às vezes, mesmo sem você saber, você está ajudando muita gente. Poxa, obrigada pelas palavras e a vida, né? A história que a gente tem, tantas matérias que você fez comigo, você é incrível, grande jornalista, e você também manda muito bem. Eu adoro ver suas lives. Seu canal, né? Tá bom. Agora tem o meu canal também. Brigadão, Quitéria, um beijo para você. Obrigado também por ter disponibilizado. Aí em Milão são que horas agora? Vai dar 1h da manhã, tem que dormir, gente. Já vai dar 1h da manhã, já é hora de dormir. Um beijo grande, Quitéria, sucesso para você, que Deus abençoe seus caminhos e sempre que precisar a gente está por aqui. Tá bom, obrigada, beijo. Um beijo, Quitéria. Sim.